amigos! E hoje nós vamos trazer pra vocês um resumão de Van Helsing, primeira, segunda e terceira temporada. Então, bora pro resumo. Se você gosta de séries e filmes, se inscreve aí no canal e deixa seu joinha pra poder estar ajudando a gente. E a série já começa 3 anos após o despertar, com o Axel ali na base, e ele está protegendo a Vanessa, que está em coma, e também está protegendo a doutora Sarah, que tinha virado vampiro. E um grupo de pessoas acaba fugindo ali dos vampiros, e entre eles está o Sam e o Mohammed. A Vanessa finalmente acorda e ela de cara já quer procurar a sua filha, a Dylan, e ela também descobre os poderes que tem, incluindo aí poder transformar vampiros novamente em humanos. Então ela transforma tanto a doutora quanto o Phil. O Phil era um vampiro que tinha invadido ali a base, então ela transforma eles em humanos novamente. Vemos 2 grupos aí de vampiros, um é comandado pelo Julius e o outro é comandado pelo Dimitri, e ambos estão tentando ali pegar a Vanessa. Como se não bastasse isso, os ataques dos vampiros também começam a acontecer assassinatos dentro da base e eles tentam descobrir quem que é o assassino. A Vanessa então sai em busca da filha dela, da Dylan, e é nesse momento que ela é raptada pelo pessoal do Julius. E é lá que ela vai reencontrar uma velha amiga, a Susan, e transformar ela novamente em humana. As duas conseguem fugir e retornam para a base. A base sofre um ataque do pessoal do Julius e todos acabam saindo e fugindo daquele local. Eles acabam chegando no local que é conhecido como a Fazenda e descobrem que esse local fazia experimentos. Esse local estava contaminado ali por radiação e além ali dos ataques que estavam sofrendo pelos vampiros, né, a doutora acaba deixando ali o Axel preso para morrer. Depois a gente vê que na verdade ele não morreu, apenas foi transformado em vampiro. Quando a Vanessa descobre o que a doutora fez, ela acaba preferindo separar ali dela, né? E paralelo a isso, a gente viu que o Phil também se separou. Ele acaba encontrando ali um grupo de resistência e acaba conhecendo ali, se envolvendo com a Lucky. Enquanto isso, os outros vão pra onde a Susan cresceu, e é nesse lugar que o Sam acaba matando a Susan. A Vanessa e o Mohammed então descobrem que era o Sam, o verdadeiro serial killer. Então a Vanessa pega o Sam, machuca ele na floresta e deixa ele pra morrer. Só que na verdade ele não morre, sim vira vampiro, e a partir desse momento ele começa a perseguir o Mohammed. Então a Vanessa e o Mohammed acabam invadindo ali a cidadela e encontram a Dylan. Ela tenta ali convencer a Dylan a ir com ela, mas a Dylan não quer. E depois de muita luta, insistindo, ela acaba convencendo e levando a Dylan e o Mohammed fugindo dali. E depois disso eles acabam sofrendo um ataque e se separando. É nesse momento que a Vanessa vai encontrar o Julius e ela vai estar transformando ele novamente em humano. Então o Julius passa aí depois disso a caminhar com a Vanessa e com a Dylan. A Vanessa tem resistência em transformar a Dylan com medo de feri-la, mas ela acaba cedendo e transformando ela. A Dylan vira humana e parece tudo bem, até que ela pega sol, acaba se queimando e morre. E a dor da Vanessa então acorda o ancião. Enquanto isso, a gente vê que a doutora foi parar num acampamento e ela acaba fazendo uma amizade ali com a Jolene. Mas aí ela decide abandonar o grupo junto com o Axel para ajudar ele a encontrar a Vanessa e fazer com que ele se transforme de novo em um humano. Já o Mohammed, ele encontra o Phil e a Lucky, e é nessa caminhada com eles que ele acaba sendo pego pelo Sam. O Sam começa, a torturar ele ali, na verdade fazer ele de refém, e mata muitas pessoas, acabando fazendo uma tortura psicológica no Mohammed. Ele não suporta isso e ele se mata. Só que no momento que ele, quando ele vai morrer, o Sam vai e morde ele. Então o Mohammed acaba se transformando em vampiro a partir dali. Então a Vanessa começa a ter umas visões ali de uma porta vermelha. Então ela vai com Julius até essa porta vermelha tentando encontrá-la. No caminho ela acaba encontrando o Axel e a doutora, só que ela se nega a tentar transformá-lo ele de novo porque ela fica com medo que ele morra como a Dylan. Ela chega na porta, e é ali que ela encontra a Scarlett. Elas têm várias lembranças no local e elas descobrem que elas na verdade são irmãs e que os pais dela trabalhavam lá como cientistas. Então elas também encontram uma chave que vai levar elas, a ter acesso ao ancião. E é neste ponto que o Dimitri chega, eles têm uma grande luta, mas elas conseguem fugir. E então, finalmente, a Vanessa transforma o Axel novamente em humano. Nessa fuga, um helicóptero chega e solta um gás ali que vai deixar todo mundo desacordado e aí eles vão raptar a Vanessa. Ela vai ser levada para as montanhas e ali é comandado pelo Harrison. Ele vai tentar enganar ela falando que precisa da ajuda dela para a cura, mas na verdade ele queria isolar características dos vampiros como a longevidade. Ele também queria a chave que levava ao ancião e pegar a Vanessa para poder estar libertando ele. Mas ela descobre tudo isso e então ela luta e essa luta acaba levando ela a ficar inconsciente. Meio que eles dão ela como morta.
O Axel, a Scarlett, a doutora e o Julius acabam indo ali numa jornada em busca da Vanessa. O Axel e a Scarlett acabam tendo uma aproximação muito grande ali e acaba acontecendo um romance entre eles. Eles vão acabar sendo atacados pelo Dimitri, que vai pegar a chave e também vai ferir o Julius. Então, depois disso, eles vão para Cockred Falls, e é lá que é comandado pela Abby. Nesse local, eles descobrem que os vampiros estão sofrendo algumas mutações, e agora eles são chamados de diurnos. Eles conseguem caminhar de dia e também conseguem se regenerar. Os diurnos acabam mordendo o Julius e o Phil, e eles acabam tendo poder ali de regeneração e acabam matando a Lucky. A Scarlett e a Abby acabam saindo e a Abby revela que é a mãe da Vanessa e da Scarlett. Ela tinha acabado vendo ali, né, que as garotinhas tinham habilidades e tinham o sangue do primeiro, então isso fez com que ela acabasse tendo que abandoná-las para que elas pudessem ficar protegidas. As duas vão chegar na cripta junto com o Dimitri, e a Abby faz um sacrifício para poder conseguir ter acesso ao ancião, então ela acaba ficando ferida. Nesse momento, a Scarlett percebe que o ancião deve fidelidade a ela, porque no passado ele prometeu que ia proteger os Van Hells, e é por causa disso que então a Scarlett consegue mandar ele matar o Dimitri e também ir atrás da Vanessa. Ele então morde a Vanessa e a Vanessa retorna. Antes de morrer, a Abby acaba falando, né, que eles precisam ir atrás de 4 anciões ali para poder destruir o totem deles. Isso porque se os totens forem unidos, o primeiro pode ser invocado e vem destruir o mundo. Além disso, ela entrega um colar para Scarlett e fala que ali naquele colar tem o sangue do primeiro e é para ela guardar aquele colar. Enquanto isso tudo acontece, o pessoal da montanha vai e invade a Crockett Falls. Só que aí o Axel e a Scarlett chegam a tempo de matar o Harrison e o pessoal deles. Então eles pegam o helicóptero e vão lá na montanha onde está a Vanessa. A Vanessa então pega todos e fala para que eles possam ir para Denver, porque lá seria um local seguro. E quando eles estão partindo, então ela dá uma amostra de sangue para a doutora estar analisando lá em Denver. Fica então só a Vanessa, o Axel, a Scarlett e o ancião, que está em forma de Susan. Eles acabam achando um livro ali que acaba dando pistas ali de como eles vão achar os totens e ir atrás dos anciãos. Primeiro, então, eles vão num hospital psiquiátrico, onde eles vão encontrar a Lillian Van Hells morta. E lá com ela eles encontram o primeiro totem, que é um bracelete, o totem desse ancião, e também um punhal. Então a Vanessa guarda o totem e mata o ancião. Depois eles vão até São Francisco e acabam achando ali alguns soldados e um grupo de pessoas que é comandado pela Mary Beth. A Vanessa mata o outro ancião, Baal, que tem um totem que é um anel. Então o Axel resolve levar o pessoal para Denver e se separa da Scarlett, que vai junto com a Vanessa para achar o próximo ancião. A Vanessa então revela para a Scarlett que na verdade ela não vai destruir os totens como a sua mãe falou, e na verdade ela vai usá-los para que ela mesma destrua o primeiro e acabe com tudo isso. Então eles vão para uma ilha onde eles acabam achando o terceiro ancião, que é o Jacob Van Hells. E o que acontece? Ele fala ali com a Vanessa, né, que ela está sendo levada pela escuridão, que ela está sendo tomada por ela. E um sinal disso seria que ela está desejando cada vez mais sangue. Mas a Vanessa vai e mata ele, e o totem dele era o colar que estava com a Scarlett. Ele também revelou que apenas uma das duas vai sobreviver pela profecia e que vai precisar que haja um sacrifício. Então, por causa disso, a Vanessa deixa a Scarlett ir na ilha para que ela não possa morrer. Enquanto isso, em Denver, o pessoal chega lá e percebe ali que uma nova sociedade está sendo construída. Então, eles começam a trabalhar lá e a doutora vai para o laboratório, né, para a área de pesquisa. Ela e a Jolene começam a ter um relacionamento, mas aí elas percebem que eles estavam construindo ali, né, eles estavam fazendo um repelente de vampiros, cujos efeitos colaterais era deixar as pessoas agressivas. Então, o pessoal de Denver acaba prendendo a Jolene. O Phil também descobre que a esposa dele estava em Denver, mas ela foi presa num lugar que eles chamam de Loveland. Então ele comete um crime para poder ser levado para lá. E ele e a Jolene são colocados num ônibus a caminho dessa prisão. Enquanto isso, os vampiros atacam o setor de Denver. O ônibus consegue sair, mas aí no meio do caminho os presos meio que tomam o ônibus e aí o Phil e a Jolene conseguem fugir. Já a doutora faz uma espécie de repelente mais forte para que os sobreviventes venham tentar retomar Denver. Ela consegue também o resultado das amostras de sangue e o Julius vai vir para Denver para poder lutar. E paralelo a isso, o Axel conseguiu levar o pessoal até Denver e depois ele vai para a cidade natal dele, onde ele acaba descobrindo o que aconteceu com a sua irmã e também reencontrando a Scarlett como combinado.
Axel e a Scarlett começam então a sua jornada, mas ele acaba sendo ferido e isso faz com que ele acaba tendo que ser mordido por um vampiro para sobreviver. E aí ele ganha a capacidade ali de se regenerar. Então ambos vão atrás da Vanessa. E já o Mohamed e o Sam estão atacando todo mundo, já que os dois agora são vampiros. Só que o Sam queria que o Mohamed tivesse prazer nisso como ele tem. Como ele não consegue, ele acaba prendendo o Mohamed em um bunker. Depois, quando ele volta, o Mohamed tinha conseguido fugir e não estava mais lá. Já o Mohamed, que tá vagando por aí, né, ele acaba encontrando ali com a Vanessa e ela acaba transformando ele de volta em humano. E então ela deixa ele para poder procurar o último ancião. A Vanessa e o Sam estão vendo a mesma vidente, eles começam a ter umas visões e ela leva eles para o mesmo local. E nesse local eles descobrem que não há um quarto ancião, um dos dois vai se tornar o quarto ancião. E para isso eles precisam abandonar toda a luz interior. Então o Sam vai e mata o Mohamed para poder ser tomado pela escuridão. Neste momento, o Axel e a Scarlett chega e a Scarlett resolve se sacrificar porque ela acredita que a Vanessa não vai abandonar a luz. E na verdade sim, a luz vai fazer com que ela lute por ela. Scarlett então faz com que a Vanessa mate-a, né? E o Axel, quando ele saiu dali, ele prometeu que a próxima vez que ele ver a Vanessa, ele vai matá-la. Então a Vanessa ela não cede à escuridão e assim o Sam se torna o quarto ancião. Os dois começam então a lutar. Então aparece a Lillian Van Hels e ela fala pra Vanessa que se elas lutarem juntas elas terão uma chance. Então agora nós podemos maratonar a 4ª temporada da série. Aqui no canal nós temos resumões, críticas e as indicações das melhores séries e filmes. Para você não perder nada, se inscreve aqui no canal e ative as notificações, ativa aí o sininho. Então é isso, gente. Tchauzinho.